Olá, nação vascaína! Hoje o clima está mais quente do que nunca lá em São Januário, porque o futuro de Felipe Coutinho está pelo ar. O empréstimo do nosso camisa 11 com o Aston Villa termina justamente hoje e até agora não rolou aquela rescisão definitiva que todo mundo esperava. A gente sabe que o desejo do Coutinho é seguir vestindo o manto sagrado por muito tempo, mas, nos bastidores, a negociação ainda está num impasse. Enquanto isso, o Vasco já marcou presença no CT Moacir Barbosa nesta manhã, sinal claro de que o clube confia em um desfecho positivo, mesmo que seja provisório. Afinal, no dia 5 de julho, tem jogo em Natal contra o Montevideo Wanderers, e sem o camisa 11 vai faltar aquele toque de magia no meio-campo. Do lado do Aston Villa, a história é outra, sem Champions, com orçamento mais apertado e sem o meia nos planos para a próxima temporada. Coutinho, por sua vez, abriu mão de uma gordurinha financeira para facilitar a sua saída, mostrando o quanto ele está compromissado com o gigante da colina e com o projeto que construiu aqui no Rio de Janeiro, inclusive com o Instituto Felipe Coutinho, que ele lançou com tanto carinho. A solução mais viável agora é um novo empréstimo, que garantiria a permanência do Coutinho em São Januário até o fim de 2025. E, na sequência, ele já poderia assinar um pré-contrato, selando de vez sua história no Vasco sem custo de transferência. Ou seja, é um plano B, mas com altas chances de se tornar o plano A definitivo. A torcida, claro, está na expectativa e o clima é de otimismo total. Fiquem ligados, porque aqui no Futevasco a gente traz cada detalhe dessa novela e você não vai perder nada do que acontece com o nosso idealizador de jogadas, Felipe Coutinho. Pare tudo! Leandrinho está de volta ao Vasco. Após o fim do empréstimo ao Al-Shabaab, ele retorna à colina instigado por um desafio gigantesco: conquistar seu espaço no time de Fernando Diniz. O lateral esquerdo, que vestiu o manto cruz-maltino em 23 jogos e mostrou rapidez e aplicação, chega com a missão de provar seu valor diante de gigantes como Lucas Piton e Vitor Luiz. A disputa é feroz, mas o estilo de jogo dinâmico de Diniz pode ser o combustível que Leandrinho tanto precisa. No futebol saudita, ele somou 11 partidas, foi titular em 7, mas sem grandes números. Agora, de volta à gigante colina, o momento é de virar a página e mostrar que a experiência no Oriente Médio o deixou mais maduro e intenso em campo. Imagine o cenário: bola na frente, um corredor aberto pela esquerda. Leandrinho recebe, enfia no fundo, cruza com veneno, ou dribla, invade a área e serve o atacante. Cada lance uma chance de impressionar Diniz e convencer a comissão técnica de que ele é indispensável. Eletrize-se com as cores vascaínas, o garoto da base que agora retorna para reescrever sua história. A torcida espera veludez, ousadia e aquela coragem de quem não teme o desafio. E o pior inimigo, a própria expectativa, porque para se firmar, Leandrinho vai ter que surfar uma onda de competição interna e mostrar, jogo após jogo, que está pronto para brilhar. Então fique ligado, porque o próximo capítulo da Colina Pelotosa promete emoção, garra e muita velocidade. Leandrinho de volta, Diniz observando cada detalhe e o Vasco sedento por vitórias. Vamos ao que interessa. O Vasco desistiu de levar Brian Rodrigues para São Januário e os bastidores dessa história estão cheios de reviravoltas. Tudo começou quando o atacante uruguaio, que brilhou em Peñarol e rodou por Europa e EUA, entrou na mira do gigante da colina. Mas, de repente, o clube freou a negociação. E por quê? Primeiro, o custo da operação estava nas nuvens, o que assustou a diretoria cruz-maltina. Mas havia algo ainda mais pesado, uma grave acusação de estupro que pesa contra o jogador no México.
O Vasco, emoção e responsabilidade social em jogo, decidiu que não valia a pena embarcar numa polêmica que poderia abalar a imagem do clube. E mais, correu atrás de manter seus princípios em dia. Enquanto isso, o Santos se posicionou na mesma linha, exigindo um desfecho definitivo do caso antes de qualquer papo sério. Mas o mercado não para. Palmeiras e Santos se acenderam e estão de olho em Rodrigues como nova aposta ofensiva. Mesmo com contrato até 2026 no América México e uma cláusula altíssima, o uruguaio quer chegar ao futebol brasileiro a qualquer custo. Aos 24 anos, com passagens por Almeria, Los Angeles FC e convocações na seleção uruguaia, Bryan tem no currículo 15 gols e 10 assistências nas últimas 2 temporadas no México. E sabe o que é mais interessante? Ele topa até ajustar o salário para caber no orçamento brasileiro. Imaginem Rodrigues chegando no Santos, seja no Vila Belmiro, seja no Pacaembu, sedento por mostrar seu futebol e voltar a ser presença certa na Celeste Olímpica. Enquanto isso, o Palmeiras está na espreita, pronto para largar na frente se a negociação finalmente engrenar. O futuro do atacante no Brasil ainda é incerto, mas uma coisa é clara: ele está disposto a qualquer desafio para manter o relevo na seleção e comprovar de vez que é um dos craques uruguaios da nova geração. Fiquem ligados, porque essa novela está longe de terminar. E no último domingo, a Fantástico surpreendeu o Brasil com uma produção de inteligência artificial. E claro, não deixou o Vasco de fora, mesmo que fosse brazuar um pouco. Imagina só, um navegador em plena era digital aparece todo empolgado querendo acompanhar o Vasco no Mundial de Clubes. Mas recebe "O Vasco não está no Mundial" que ecoou como um soco no estômago da torcida. Aí você pensa, é só uma brincadeira. Mas a zoeira foi tão pesada que o assunto dominou as redes sociais. No X, viralizou um tweet com mais de 65 mil visualizações. Globo faz vídeo com IA zoando o Vasco. E os vascaínos reagiram com indignação e um pouquinho de orgulho ferido. Alguns acharam a brincadeira criativa, outros acusaram a emissora de perseguição. Tantos clubes para escolheres ou Cruz Maltino foi um dos comentários mais contundentes. Enquanto isso, o Mundial rolava com gols históricos. O Bayern de Munique atropelou com 10-0. O PSG pintou o Atlético de Madrid com 4-0. E o Palmeiras sofreu um empate arrastado contra o Porto. Mas, para a galera do Vasco, o grande destaque não foi o placar. Foi o momento em que a IA da TV Globo mostrou com ironia afiada que a ausência do Vasco continua sendo um tema sensível. No meio dessa polêmica tecnológica, fica a pergunta: até onde vai o limite do humor no jornalismo esportivo? Quando a brincadeira vira motivo de debate acalorado, é sinal de que o futebol, mais do que jogo, é paixão. E se você quer continuar por dentro das melhores histórias do Vasco, não esquece, se inscreve, deixa o like e ativa as notificações.